Eric estava se sentindo aliviado pelo ano ter finalmente chegado ao fim, apesar de sempre ter odiado as datas comemorativas que marcam o final. É uma época em que ele se sente ainda mais solitário do que o normal, mas dessa vez, apesar de não ter sido fácil, ele decidiu que tudo mudaria. Seria a última vez que passaria a ceia de Natal deslocado e quieto, mesmo no meio da sua família. Seria a última vez que passaria o Réveillon sozinho em casa. Seria a última vez que teria um ano angustiante, cheio de arrependimentos, por simplesmente não fazer nada do que tinha vontade. Ele queria viver e não simplesmente sobreviver. Ele queria mudar, fazer amigos, largar o seu emprego, dedicar o seu tempo a algo que realmente gostasse, viajar, namorar e muito mais. Mas por enquanto, era isso e foi isso que ele decidiu que faria. Pareciam metas do ano novo, mas ele jurou para si mesmo que não eram, que sabia que essas coisas não funcionavam, mesmo que, por algum motivo, tenha escolhido esperar até o ano acabar para fazer as coisas que tinha vontade. Pois bem, tendo passado tudo isso, era hora de começar, mas ele não se sentia tão empolgado quanto achava que deveria, nem sentia como se algo tivesse mudado dentro dele. A verdade é que a única coisa que ele sentia era uma pressão imensa para fazer tudo o que ele jurou que faria. Mais incomodado do que motivado, ele resolve sair para dar uma caminhada e arejar a cabeça. 10 minutos depois, meio distraídos pelos pensamentos, seu olhar cruza com o de uma garota no meio de uma praça. É como um soco no peito, dá início ao processo de ansiedade. Eric se lembra dela imediatamente. Eles haviam estudado na mesma escola, mas nunca chegaram nem perto um do outro. E apesar de sempre ter sido absurdamente linda, ele tinha que admitir que ela conseguiu ficar ainda mais bonita. Ela parecia estar olhando diretamente para ele, propositadamente, mas ele não conseguia acreditar. Tinha certeza de que não existe a menor possibilidade de que ela se lembrasse dele e que soubesse quem ele era mesmo assim. Sabia que era esse o momento, era tudo ou nada. Ele tinha que ir lá, falar com ela mesmo suando frio e com o coração quase saindo pela boca. Afinal de contas, ele tinha jurado que mudaria, faria a vida valer a pena, que faria tudo o que tinha medo e vontade, que curiosamente era exatamente assim as coisas. Foram 20 segundos intensos. Parecia que alguma força impediu seu corpo de se mover, mas ele sabia que não podia simplesmente ficar parado ali pensando, ou ia ou não ia. Então, ele começou a caminhar em direção a ela, com as pernas tremendo, as palmas da mão suando e um nó na garganta, ao mesmo tempo que sentia sua cabeça transbordando de pensamentos acelerados. Sentia como se ela tivesse completamente vazia. Ele não fazia ideia do que faria pela garota. Então, quando chegou bem perto e quase movimentou a boca, ela se antecipou e abriu um sorriso e disse oi. E ele pensou, então é assim que se começa uma conversa, e respondeu da mesma forma. Ela disse que se chamava Clara, e ele fingiu que ainda não sabia. Logo ela descobriu que ela se lembrava dele sim. Apesar de não lembrar de onde, ele não fez questão de esclarecer, já que não se orgulhava muito da imagem que tinha no colégio. Então eles seguiram conversando por cerca de 5 minutos, que na sua cabeça pareceram 5 horas. E acabaram marcando o encontro, sabe-se lá como. No caminho de volta para casa, ele sentia uma mistura incontrolável de felicidade e ansiedade que chegava a fazer o corpo ter espasmos. Ele nem lembrava mais como era essa sensação. Algo que talvez tenha sentido pela última vez quando ainda era uma criança, e era uma das melhores sensações que experimentara por um bom tempo. Apesar de ainda mais nervoso no dia do encontro, foi tudo maravilhoso. Clara tinha uma coisa que conseguia tranquilizar Érico de um jeito único. Eles conversaram, comeram, riram, beberam, se beijaram e foram para casa juntos. Alguns poderiam chamar isso de sorte, mas que tipo de sorte é essa que exige coragem e atitude? Enfim, nas próximas semanas, os dois se aproximaram muito rapidamente e intensamente. Logo era o aniversário de Clara, e diversas pessoas que eram do seu antigo colégio estavam lá. A maioria não lembrava de Érico, ou fingia que não lembrava, ou se levantavam a cabeça de longe num breve gesto de cumprimento. Ele estava se sentindo bastante deslocado, até chegar pelo menos lá no meio, Cláudio, um de seus melhores amigos da época da escola, com quem foi perdendo o contato aos poucos depois da formatura. Eles começaram a conversar, recordaram histórias antigas, riram muito e não conseguiam entender por que tinham se afastado tanto. Nos próximos meses, eles começaram a se falar frequentemente e até conversaram sobre retomar o projeto das suas vidas que haviam abandonado quando perderam o contato. Um sistema complexo de dados que, sinceramente, nem sei explicar. Com bastante encorajamento de Clara e muita vontade dos dois, retomaram o projeto. Foram 6 meses de trabalho intenso, conciliando com seus empregos diurnos, mas eles terminaram.
Primeiro, disponibilizaram o programa gratuitamente na internet e foi imediatamente um sucesso. Em menos de um mês já tinham cerca de 500 mil usuários. E a previsão era de puro crescimento. Começaram a receber propostas de todos os lados, gente querendo participar, gente querendo anunciar, gente querendo comprar o sistema inteiro, até que receberam o convite certo, uma passagem só de ida para os Estados Unidos, para liderar uma equipe especial. O investimento que, a muito além do que eles precisavam para levar a plataforma aos níveis que desejavam, o único problema era claro, ela ficaria. Mas ela nunca aceitaria que ele desistisse do seu sonho por ela, nem ele se perdoaria se o fizesse. Então ele foi, abandonou o emprego que odiava, deixou uma cidade que não gostava para trás e foi morar nos Estados Unidos. Manteve contato com Clara diariamente. Nunca oficializaram nada, mas obviamente já eram namorados. Infelizmente à distância. Fora isso, tudo foi maravilhoso. Ele nunca tinha se sentido tão feliz na sua vida. Trabalhando no projeto que amava, recebendo 10 vezes o que recebia no antigo emprego, morando com seu amigo e rodeado de novas pessoas com quem ele conseguia conversar, alinhar os pensamentos, que já eram mais próximas do que todas as pessoas que ele tinha conhecido na sua vida inteira. 6 meses se passaram e as saudades começaram a ficar pesadas demais para os dois. Não estava mais valendo a pena. Clara decidiu, ela iria para os Estados Unidos morar com ele. Afinal de contas, ela era uma pintora e se podia pintar onde ela estava, ela podia pintar em qualquer lugar do mundo. Quando ela contou isso para o Eric, ele sentiu que, pela primeira vez, tudo estava dando certo. Pela primeira vez, ele dormia ansioso para acordar no próximo dia e viver como se fosse o último dia da sua vida. Esse seria o final perfeito para uma história perfeita, né? Pois é, mas infelizmente nada disso aconteceu. Lembram lá na praça onde tudo começou? Érico ficou parado e nunca tomou a decisão de enfrentar o medo e falar com Clara. Sem nunca ter caminhado em direção a ela, ela nunca teve a chance de dar oi. Eles nunca marcaram um encontro, nunca se aproximaram e ele nunca foi na festa de aniversário dela. Sem ter ido na festa de aniversário dela, ele nunca reencontrou Cláudio e eles nunca recomeçaram o projeto das suas vidas. Sem projeto, ele nunca deixou seu antigo emprego e nunca foi chamado para trabalhar nos Estados Unidos. Naquele fatídico dia, ele simplesmente voltou para casa sentindo a culpa no peito, mas sem nunca descobrir tudo o que ele perdeu por ter deixado o medo vencer. Eu sinceramente não sei o que aconteceu com Érico daí em diante. A vida é sua, estrague-a como quiser. Antônio Abujamra.